Nós cantemos a Deus teus louvores, São José exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Aumentai o nosso fervor. Nossa grande valia, vinde em nosso socorrer, com Jesus e Maria, não possamos conter. São José, a nós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Olá, irmãos e irmãs, vamos hoje, nesta quarta-feira, seguir na nossa jornada pelo estudo das glórias de São José. Hoje vamos meditar sobre a 8ª glória de São José, que é: São José é uma testemunha silenciosa. Ele simplesmente faz as coisas que precisam ser feitas sem muito alarde, sem nenhuma palavra sequer deixou registrada nos evangelhos. As glórias de São José, elas são partes do livro Consagração a São José, do autor Padre Donald Calloway. Entre as inúmeras glórias desse poderosíssimo santo, nós estamos estudando apenas 10. Por se tratar de um assunto muito extenso, nós vamos dividir cada glória em 2 partes. A primeira nós fazemos toda a quarta-feira e a segunda parte no dia seguinte, na quinta-feira. Por que escolhemos quarta-feira? Porque é o dia votivo a São José. Hoje nós vamos estudar então, conforme eu já disse, a 8ª glória, que é a São José, uma testemunha silenciosa dos caminhos da redenção. E também estaremos propagando testemunhos de graças recebidas por intercessão de São José. Hoje nós vamos ver uma graça especial que vai ser narrada pelo irmão Gabriel Maria, do Instituto Reset. E é uma graça difícil de a gente acreditar que fosse possível de acontecer. Mas, para nós devotos de São José, isso nós sabemos que é totalmente possível, porque São José, ele é poderosíssimo. Pedimos que, caso você tenha recebido alguma graça por intercessão de São José, ou conheça alguém que tenha recebido também, possa compartilhar conosco para que nós possamos compartilhar aqui no canal, e desta forma São José vai se tornando mais e mais conhecido, mais e mais amado. Pode ser enviado através dos comentários ou então diretamente no nosso WhatsApp, que está sendo informado na descrição deste vídeo.
Pedimos também que você nos ajude a propagar essa devoção a São José, compartilhando este e outros vídeos, se inscrevendo no canal, dando like e compartilhando em seus grupos e contatos das redes sociais. Ajude-nos a tornar São José mais e mais conhecido. São Leonardo de Porto Maurício, ele deixa-nos bem tranquilos. Nós que somos devotos de São José, para nós ele diz o seguinte: alegrai-vos, servos de São José, pois estáis próximos do paraíso. A escada que leva até lá tem apenas 3 degraus. Jesus, Maria e José. Então, vamos seguir essa nossa jornada e trilhar por esta escada e sabemos aonde vai chegar e onde vamos chegar. É justamente aonde Jesus, no momento da sua ascensão ao céu, ele disse: eu vou lá preparar uma casa para vocês. Lá nós temos muitas moradas esperando vocês. E São José, ele vai nos ajudar a trilhar essa caminhada, pois ele é o protetor da nossa família e da nossa jornada, e também ele é o protetor da boa morte. Pedimos a São José que nos ajude em toda a nossa vida e principalmente no momento da nossa morte. Ok, então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, por intercessão do Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos dar início a esse estudo sobre a 8ª glória, testemunha silenciosa. Ele, São José, é verdadeiramente o santo que cumpriu seu dever em silêncio, mas com fervor angelical. Diz o beato Gabriele Allegra. Vamos ler aqui uma história que conta um pouquinho de como São José trabalhava. Esta talvez você já conheça, é a escada milagrosa que está lá no Novo México, na cidade... me fugiu o nome aqui. Bom, vamos lá. Ele, São José, tomou aquelas mãozinhas de Jesus e levantando-as para o céu, disse: Estrela do céu, eis as mãos que vos criaram, ó sol, eis o braço que te arrancou do nada. Beato Guilherme José Chaminade diz isto. São José é o guardião das virgens e, como bom pai, atende às suas necessidades. Um exemplo de sua proteção paternal é aquilo que ele fez por um grupo de religiosas lá no Novo México, nos Estados Unidos, em 1878. Em 1873, as irmãs de Loreto promoviam um colégio para meninas em Santa Fé, no Novo México. Como
Como o colégio ia muito bem, as freiras quiseram construir uma nova capela. Para levar a tarefa a cabo, contrataram um arquiteto bastante conhecido. O projeto levou 5 anos para ser finalizado. Contudo, quando a capela foi terminada, as freiras perceberam que não podiam chegar ao coro superior senão pelo uso de uma escada muito comprida. Esse coro ficava a mais de 6 metros do assoalho da nave. Era muito difícil para as freiras subirem pela escada, já que elas vestiam hábitos religiosos que iam até o chão. Elas perceberam também que os muitos bancos não deixaram espaços na área principal da capela para a construção de uma escadaria. E as irmãs não podiam recontratar o homem responsável pela construção, porque ele morrera pouco depois de completar a sua obra. O que podiam fazer? Bom, as freiras rezaram a São José para pedir a sua ajuda. Começaram uma novena para pedir que São José lhes enviasse um carpinteiro para as ajudar. E, incrivelmente, no último dia da novena, um homem misterioso chegou ao convento dizendo querer construir uma escada até o coro para as freiras. O cavalheiro só fazia uma única exigência: queria trabalhar sozinho e de portas fechadas. As freiras aceitaram a oferta de imediato e o contrataram. O homem levou 3 meses para construir a escadaria. Assim que terminou, ninguém mais conseguiu encontrá-lo. Ele simplesmente sumiu da cidade. Ninguém o vira partir e ninguém sabia quem ele era. As freiras o procuraram por toda parte e não o encontraram. Até publicaram um anúncio no jornal local para tentar localizar o homem. Não deu certo. Sem êxito, as buscas, as freiras foram até a serraria perguntar quem havia comprado a madeira da escadaria, bem como pagar pelo material. Nem uma única pessoa que ouviu as perguntas das freiras sabia do que elas estavam falando. As irmãs receberam a informação de que a serraria nunca vendera qualquer madeira a um homem que as faria uma escadaria para uma capela. Perplexas, as freiras lembraram-se de como eles parecera estranho que o homem tivesse apenas uma régua T, um serrote, um martelo e outras poucas ferramentas básicas. Pensando melhor, também se deram conta de que nenhuma delas vira como a madeira para a escadaria tinha chegado à capela. Intrigadas, as freiras e outros habitantes da cidade perceberam que aquele homem misterioso construíra algo verdadeiramente singular. Era uma escadaria em espiral que não atrapalhava de forma alguma os bancos da igreja. Tinha 30 degraus sem suporte central ou colunas, de modo que parecia flutuar no ar.
Além disso, não havia pregos. Descobriram que as partes estavam presas por cavilhas quadradas feitas de madeira. A escadaria é uma maravilha da arquitetura, a obra-prima de um carpinteiro. Ora, mas de onde teria vindo a madeira então? Bom, Forrest N. Isley, guarda florestal e tecnólogo da madeira no Serviço Florestal dos Estados Unidos e no Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos, conduziu um estudo a respeito em 1996. Sua ampla pesquisa revelou que a madeira da escadaria era abeto, mas um abeto diferente de qualquer outro no mundo. Realizaram-se mais estudos para determinar que o abeto mais semelhante ao da escadaria em espiral só é encontrado em Israel. Quem foi o homem misterioso que construiu a escadaria? As irmãs de Loretos acreditavam que São José. Acreditavam que foi São José. Depois de elas rezarem e pedirem a seu pai espiritual que mandasse alguém para lhes construir uma escadaria, São José decidiu ir ele próprio realizar aquela obra pelas virgens consagradas. A escadaria permanece intacta até os dias de hoje. E lá, nesta capela, são realizados mais de 200 casamentos por ano e recebem visita de mais de 250 mil pessoas no decorrer de um ano. Então vale a pena a gente pensar como pode algo tão grandioso e tão simples que a ciência não consegue explicar. Com todo o conhecimento de arquitetura, de engenharia, eles não conseguiram reproduzir uma escada semelhante, com pouquíssimos recursos atuais de tecnologia. Então vamos agora entrar diretamente no tema do dia, a testemunha silenciosa que foi São José. O Evangelho não registra uma só palavra dele. Sua linguagem é o silêncio, diz o Papa Paulo VI. Honramos São José como o homem que ensinou Jesus a falar, não é verdade? Jesus deve ter falado numa maneira semelhante ao do Pai terreno. Devia usar as mesmas expressões familiares e pronunciar as palavras com o mesmo sotaque. Contudo, não encontramos uma só palavra de São José registrada no Novo Testamento. As ações falam mais do que suas palavras. O silêncio e a humildade de São José são o fundamento da sua grandeza. Dentre todos os homens que Deus poderia ter escolhido para ser o pai terreno de Jesus Cristo, ele escolheu São José, o mais silencioso de todos os homens. São Pedro Julião Eymard diz: São José, embora o maior dos santos, é o mais humilde e o mais oculto de todos. E o beato Guilherme José Chaminade acrescenta:
Pensar-se-ia, para proteger este tesouro precioso que é Jesus, Deus onipotente o armaria a São José com relâmpagos. Errado. José vê em seus braços um Deus fugitivo e o segue. Encontra consolo apenas na sua submissão e na sua confiança. São José nunca quis estar à frente no plano da salvação. Preferia permanecer oculto. Seu desejo é de que toda a atenção seja dada a Jesus e a Maria. O silêncio e a humildade de São José, único e irrepetíveis, revelam seu poder, sua grandeza e sua influência com Deus. No século XVII, o bispo francês Jacques Benigne exaltava as maravilhas do silêncio e da humildade de São José. Ele escreveu: Jesus revelou-se aos apóstolos para que eles pudessem anunciá-lo por todo o mundo. Revelou-se a São José que devia permanecer em silêncio e o manter oculto. Os apóstolos são luzes que fazem o mundo ver Jesus. José é um véu para cobri-lo. E sob este véu misterioso estão ocultas para nós a virgindade de Maria e a grandeza do Salvador das almas. Aquele que torna os apóstolos gloriosos por meio da pregação, glorifica José pela humildade do silêncio. Esse bispo tinha São José em tal alta conta que o considerava o maior ser humano do cristianismo, depois de Jesus e de Maria, embora a santidade de São José seja oculta e desconhecida para muitos. O bispo recorda-nos que o objeto mais santo do cristianismo está oculto e velado. Ele afirma: o bem mais ilustre da Igreja é aquele que ela mais oculta. O bispo Busset acrescenta, refere-se ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, oculto e reservado em cada sacrário do mundo. É interessante, contudo, que à medida que a prática da exposição do Santíssimo Sacramento aumentou, também São José foi sendo trazido ao primeiro plano da atenção e da devoção da Igreja. O desvelar de São José mostra um dos maiores tesouros do cristianismo. As gerações anteriores ficariam encantadas com os avanços que a Igreja tem feito na compreensão do papel de São José e na devoção a ele nos tempos modernos, porque, embora essas gerações tivessem uma compreensão e uma devoção rudimentares, amando São José, e receberiam de bom grado mais luzes do que as que eles tinham à época. Já houve algumas descobertas sobre a grandeza de São José no passado. No século XIV, muitos santos e estudiosos
por meio da própria devoção e do testemunho pessoal, suscitaram na vida e na teologia da Igreja uma consciência maior das glórias de São José. No século XVII, São José, em pessoa, apareceu na Europa, uma aparição que ficaria conhecida no mundo inteiro e fomentaria uma valorização ainda maior da importância do Santo Patriarca. No dia 7 de junho de 1660, em Cotignac, na França, São José apareceu a um pastor com quem falou e realizou maravilhas e milagres de cura. Conta a história que, no meio de um dia escaldante, um pastor chamado Gaspar de Ricard buscou abrigo do sol à sombra das árvores no Monte Besilon, perto da cidade de Cotignac, sudoeste da França. Uma sede intensa acometia Gaspard, que não sabia o que fazer para aplacar a sua sede. De repente, um homem de aspecto nobre surgiu, apontou para uma pedra e disse: "Eu sou José. Levante esta pedra e beba." A rocha era enorme. E Gaspar respondeu ao homem que não conseguiria levantá-la sozinho. Impassível, o homem tornou a ordenar a Gaspar que levantasse a rocha. O pastor, relutante, aproximou-se da rocha e, para seu espanto, conseguiu empurrá-la. Imediatamente, uma fonte de água limpa brotou no local onde estava a rocha. Gaspar bebeu, entusiasmado, e depois se levantou para agradecer ao homem, mas este já tinha desaparecido. Sem ideia do paradeiro daquele homem, Gaspar correu de volta ao seu vilarejo para contar às pessoas o que se tinha passado, e já esperando que seria alvo de zombarias e ridicularizações. Contudo, muitos ficaram tão intrigados com a história que resolveram segui-lo e viram a fonte de água limpa. Também notaram que a rocha enorme havia sido deslocada. Conseguiram até ver onde ela estivera antes. Para facilitar o acesso à água, os homens do vilarejo tentaram empurrar a rocha um pouco mais para trás. Foram necessários 8 adultos para realizar tal tarefa. Foi então que Gaspar se deu conta de que tinha se encontrado com o grande São José. À medida que a notícia do acontecido se espalhou, gente de toda a França começou a chegar ao vilarejo para ver a fonte. E muitos milagres aconteceram. Os devotos rezavam a Deus pedindo a cura de suas doenças, e ele realizava suas maravilhas através de São José e da fonte milagrosa. O rei da França, Luís XIV, ficou sabendo do que acontecia no vilarejo e impressionou-se profundamente. Comoveu-se tanto que consagrou a França inteira a São José,
no dia 19 de março de 1661. Também declarou a festa de São José feriado nacional. Cotinhague tornou-se tão popular que os moradores da região construíram um santuário a São José em volta da Fonte Milagrosa. Por mais de 100 anos, o local foi um grande destino de peregrinação, até ser abandonado na época da Revolução Francesa e transformar-se em ruína. Foi restaurado em 1978 e está hoje sob os cuidados das monjas beneditinas. Na ocasião, Deus também ensinou à Igreja sobre a grandeza de São José por meio dos escritos dos santos e místicos, como Santa Brígida da Suécia, a Venerável Maria de Ágreda e a Beata Ana Catarina Emeriti. Certa vez, a Virgem Maria instruiu Santa Brígida a respeito da grandeza de São José, enfatizando, sobretudo, a glória de seu silêncio. Disse Nossa Senhora a Santa Brígida: São José era tão discreto e cuidadoso ao falar que jamais saiu de sua boca sequer uma palavra que não fosse boa e santa. Nem jamais tomou ele parte em conversas que carecesse da necessidade ou de caridade. Ele, sempre paciente e diligente em suportar as fadigas, vivia a pobreza ao extremo. Suportava as injúrias com mansidão imensa. Era forte e constante contra os inimigos, em testemunha fiel das maravilhas do céu. Nos tempos modernos, Deus continuou a desvelar a grandeza de São José por meio dos escritos de duas das santas mais conhecidas e amadas da Igreja, Santa Teresa de Lisieux e Santa Faustina Kowalska. Suas respectivas autobiografias estão entre os mais populares escritos de santos recentes. Santa Teresinha descreve seu amor por São José na História de uma Alma. Conta aos leitores que tinha uma tremenda devoção a São José desde a sua infância. Conta a história do conto de como, quando era apenas uma garotinha, curou-se milagrosamente por intercessão de São José. Anos mais tarde, já monja carmelita, Santa Teresinha escreveu que rezava para São José todos os dias, atribuindo-lhe incontáveis favores que recebeu. São José visitava Santa Faustina Kowalska com frequência durante as aparições da misericórdia divina. Ele assegurava a sua proteção, a importante missão que ela havia recebido de fazer o mundo inteiro conhecer a misericórdia divina e confiar nela. Como Santa Teresa de Lisieux, Santa Faustina também rezava a São José diariamente e anotou suas experiências em seu diário. Sem dúvida, os santos e místicos da Igreja fizeram muito para revelar a grandeza de São José,
Contudo, acima de todos eles está a própria Virgem Maria, que parece fazer o máximo para tornar seu esposo conhecido e amado. Pensemos no seguinte: séculos atrás, Maria foi a primeira pessoa a revelar a grandeza de São José, ao relatar a São Marcos, a São Mateus e a São Lucas aspectos da vida de São José, que, do contrário, nenhum dos dois conheceria. São Mateus e São Lucas não conheceram São José em pessoa, nunca o encontraram nem falaram com ele. A explicação mais provável para como São José apareceu no Novo Testamento é que Maria falou dele a São Mateus e a São Lucas. A esposa de São José é a fonte de informação sobre ele no Novo Testamento. Maria queria que seu esposo nele fosse incluído. São José não era de falar muito, mas sua esposa falou por ele. Hoje, Maria faz muito mais uma vez. Por meio de suas diversas aparições, Maria torna seu esposo conhecido ao trazê-lo consigo e ao ensinar a Igreja sobre a sua importância. É a Santíssima Trindade que está por trás disso. Claro, mas não há dúvidas de que Maria alegra-se muito com isso e o deseja. Parece que Maria, mais de uma vez, pede a Jesus para providenciar mais vinho para o casamento. O beato Gabriele de Alegra nos diz: nos nossos tempos, Nossa Senhora nos ajudou a entender e a amar seu caro e casto esposo, São José. Falou-nos do mistério que o envolve e da sua grandeza. Deu-nos a conhecer um pouco do seu amor por Jesus e por São José, santos amabilíssimo, que por anos levou nos braços o Verbo encarnado. Então vamos agora fazer uma interrupção e continuamos no vídeo de amanhã, dando continuidade a esta glória de São José, esta testemunha silenciosa. Ele não falou porque não precisava falar, mas os seus atos e seus gestos falam por si mesmo. Então vamos dar uma parada aqui e vamos agora conhecer a história de uma graça alcançada por intercessão de São José, que é narrada pelo irmão do Instituto Recede, Gabriel Maria. Ele vai contar para nós essa história. Eu aproveito e já no início da nossa live passo a palavra para o nosso irmão Gabriel Maria para ele contar mais uma história, encerrando essa nossa série de São José, como ele vem em socorro daqueles que precisam de um socorro urgente e imediato. Não perde tempo não, já manda aí o seu bracinho levantado no chat, dizendo que você é devoto de São José, que você está ficando mais amigo de São José nesses dias, eu sei que está assim. E São José, nós temos experimentado o seu auxílio. Agora escuta só essa história, que vai tocar profundamente o seu coração, tenho certeza disso, porque aconteceu lá na Alemanha, no dia 18 de março de 1888, vésperas da solenidade de São José.
Pois é, lá na Alemanha estava viajando de trem um padre que era missionário. E aí ele estava de trem viajando para uma determinada localidade lá da Alemanha, que era um percurso muito longo, distante. E ele percebeu que no seu lado havia um moço que estava rezando o texto de São José. São José, ele estava rezando baixinho, sussurradamente quase. Só que chegou num determinado ponto da viagem, da metade para o fim, ele começou a rezar o texto de São José um pouquinho mais forte. Ele intensificou, alteou um pouco sua voz e começou a rezar um pouquinho mais forte. Todo mundo levantando a mão, os devotos de São José aqui. Está lotado o nosso chat, glória a Deus. E aí, ele, no determinado ponto da viagem, começou a rezar mais forte o texto de São José. Aí o padre ficou meio curioso, foi perguntar para ele, né? O padre lembrou que o dia seguinte era dia de São José, e aí ele perguntou: você só pode ser devoto de São José? São José é seu patrono, né? Para você estar rezando tão forte assim. Ele disse: também, mas é porque amanhã é aniversário da minha esposa. Eu estou viajando a negócios, dia de São José, é aniversário da minha esposa e eu queria estar de volta amanhã para poder comemorar com ela, com meus filhos, com toda a família, o seu aniversário. Só que tem algo que eu também dou graças todos os dias a Deus e a São José. Se interessa ao senhor, eu posso contar. O senhor, sendo padre, com certeza vai me entender. E o padre, claro, com toda a disposição, disse: certamente, por favor, me conte qual é o motivo que você dá graças a Deus e a São José. Qual é esse motivo que alegra tanto o seu coração? Vejo no seu olhar que muito te alegra. Então, conta aí para mim. E aí ele começou a contar, que quando criança, ele tinha sido bem educado pela sua mãe, na vida religiosa, na doutrina da Igreja Católica, e tinha práticas religiosas que a sua mãe incutiu no seu coração, foi ensinando para ele, e ele foi aprendendo aquilo, só que a sua mãe faleceu muito cedo, e o seu pai não se preocupou em dar continuidade à sua educação religiosa. E o que aconteceu? Na sua juventude, ele começou a se desviar daqueles ensinamentos piedosos da sua mãe, na doutrina e tudo, e começou a levar uma vida mundana, uma vida completamente distante de Deus. E um dia ele conheceu uma linda mulher, que seria sua esposa, a esposa ideal. Então era uma excelente moça e ele via que ela tinha práticas de piedade, que ela era profundamente piedosa. E o que ele fez? Ele, claro, se apaixonou e queria se casar com ela, e começou a fingir para ela que tinha sentimentos religiosos. Começou até a ir na igreja com ela e tudo, e fingindo para ela que tinha uma prática profunda de fé, de vida religiosa e de práticas de texto e tudo mais. E aí ele começou a conquistar aquela menina e por fim se casaram. Eles se casando, qual não foi a surpresa daquela moça quando, algum tempo depois, ele abriu o coração para ela e disse que não era bem daquele jeito. E, mais ainda, o que angustiou ainda mais, deixou a sua esposa mais triste ainda, ele começou a zombar das práticas de piedade da sua esposa. E aquilo fez ela entrar numa amargura tremenda, tristeza profunda e tudo. E, no dia do aniversário dela, há 5 anos atrás, padre, contando ele para o padre, há 5 anos atrás, padre, eu dei para ela de presente um colar lindíssimo que eu comprei na loja mais requintada aqui da Alemanha. E eu dei de presente para ela. Ela, meio receosa, recebeu com um sorriso, me deu um abraço, mas ela disse: tem outro presente que me faria muito mais feliz do que esse que você me deu. E ele perguntou: e qual seria esse presente? E ela, entre lágrimas, com os olhos marejados de lágrimas, respondeu para ele: a sua alma, meu querido. E aquilo me tocou, padre, de forma tão profunda, mas tão profunda, que eu disse para ela: me peça o que você quiser e eu farei. É só me dizer. E aí ela convidou ele: vamos hoje à noite, no dia do meu aniversário, à igreja de São José, que fica próximo à nossa casa. Lá vai ter Santa Missa, a gente participa da Santa Missa, e ao final da missa o padre irá dar uma bênção especial para os homens por ser dia de São José. Então, ele disse: claro que irei, se esse é o motivo das suas lágrimas, pode enxugar o rosto, eu irei com você e nós vamos à igreja de São José. Cumpriu o trato, chegou lá, a igreja estava repleta, lotada de gente, muitos devotos de São José na igreja,
E ele olhou para o sacerdote que ia celebrar a missa, viu o padre muito novinho, o que deixou ele muito frio e indiferente. Só que, padre, ele contando para o padre, só que ele falou uma coisa que foi como uma flecha no meu coração. Ele disse que não se conhecia ninguém que tivesse invocado a proteção e o auxílio de São José, lembrando de Santa Teresa d'Ávila, o auxílio e a proteção de São José, que tenha ficado sem o seu auxílio e sem sentir a sua proteção. Aquilo ficou na minha cabeça, rodando, girando o tempo todo, e ao sair da igreja, eu com a minha esposa, de mãos dadas, ela parou na escadaria da igreja e apertou minhas mãos bem forte, e disse assim: eu quero te pedir mais algo. E eu disse: claro, pode me pedir. Nas suas viagens de negócio, você muitas vezes vai passar por situações de perigo. E eu quero que você invoque, toda vez que você se vê em situação de perigo, São José dizendo: São José, rogai ao vosso divino Filho por mim, protegei-me. Tudo bem, isso não é muito difícil não, vou pedir sim a proteção de São José. Algum tempo depois, aconteceu sim. Ele contando para o padre, eu estava, padre, nesse mesmo lugar onde a gente acabou de passar de trem, e eu comecei a rezar mais forte. O senhor percebeu que eu rezei mais forte o texto de São José. Nesse mesmo lugar, eu estava viajando a negócios com mais 7 companheiros no vagão do trem, quando de repente a gente escutou um barulho de alarme muito forte, muito alto, e de repente um choque muito grande fez com que a gente voasse no ar. Todos voaram pelos ares. E eu não tive tempo de falar, de fazer nada. A única coisa que eu consegui pronunciar foi: São José, socorro. E foi coisas de instantes, foi muito rápido. Quando eu retornei a mim, que eu levantei, isso eu já estava contando, profundamente comovido, em lágrimas, diante do sacerdote. Ele disse: qual não foi minha surpresa quando eu levantei, olhei, meus 7 companheiros ao meu redor, todos destroçados e mortos, e eu, com leves escoriações, com leves contusões pelo corpo. Desde esse dia, padre, eu não deixo de invocar jamais a São José. Retornei à minha prática, à minha vida de fé, e todos os dias eu rezo o texto de São José, e sempre que me lembro dele, digo: São José, valei-me em todas as minhas dificuldades. Chegaram ao destino, cada um seguiu o seu caminho, e o padre disse que todos os dias aquele moço seria lembrado na mesa do sacrifício, em toda a Santa Missa que ele fosse celebrar. Tão tocado o padre ficou, para você ver como a proteção, o auxílio de São José é poderoso até nos momentos mais difíceis, até nos casos mais desesperados. Então, São José, rogai por nós. Socorro, São José. Eu achei muito especial, enquanto o irmão Gabriel Maria falou, as pessoas colocando no chat: São José, socorro, valei-me São José. A gente aprendeu, o irmão Gabriel Maria não estava na live do texto do combate ontem, irmão. A nossa irmã Zélia contou cada história desse texto de São José, viu? Impressionante. Uma gasolina que voltou para o carro que não tinha. Foi uma graça dessas. Teve o que mais, irmã Terezinha? Teve outra graça grande que ela contou, uma graça do terço de São José, que ela alcançou, graças milagrosas. Então, todas as manhãs no Santo Rosário a gente reza esse terço de São José, e a gente vai crescer nessa devoção, nos confiando ao nosso glorioso padroeiro, né? Só uma coisinha também que eu rezo todos os dias o texto de São José, e como está me fazendo bem, está me fazendo me aproximar mais do coração de Deus, e eu aconselho vivamente o texto de São José aí para os devotos de São José, se já não rezam, né? E se já rezam, rezar com mais intensidade, com mais amor ainda ao nosso glorioso Pai São José. 2 minutinhos e pode fazer uma diferença tremenda na sua vida. A gente agradece ao irmão Gabriel Maria por ter estado aqui conosco. A gente pede que Deus abençoe ele, a sua vocação, e a gente segue com a nossa novena da Pompeia. Deus lhe pague, irmão. Meus amados irmãos, então vamos agora agradecer a Deus e a São José por tudo que temos alcançado, pela proteção que nós temos recebido diariamente em nossas famílias e em nosso Brasil, para que possamos ser sempre mais atentos e pesquisarmos cada vez mais, conhecer
a vida de São José, a sua importância como o maior dentre todos os santos, depois da Virgem Maria. São José, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.